E aí galerinha do meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje a gente tem mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai falar sobre sedentarismo e doenças crônicas. Na aula passada, nós estudamos o que é o sedentarismo, quais são suas causas, como é que a gente faz para saber se é sedentário ou não, os riscos da vida sedentária, e aí a gente falou sobre doenças crônicas, tá? O que são doenças crônicas degenerativas? São doenças que uma vez que você adquire, você não fica mais bom delas. Você vai passar a vida convivendo com aquela doença. Essas doenças crônicas, elas podem ser controladas, tá? Mas elas também podem ser prevenidas. O ideal é que você se previna dessas doenças. O sedentarismo não é que eu sou sedentário, eu vou ter as doenças crônicas. Não, não é bem assim. Mas quando você é sedentário, você aumenta e muito o risco de ter essas doenças crônicas. Tá? E essas doenças crônicas, elas têm um risco muito grande para a saúde, porque, como eu disse, elas não são curáveis, elas são apenas controladas. Por exemplo, a medicina já encontrou cura para várias doenças virais, para várias doenças por bactéria. A exemplo da tuberculose. Antigamente, quem pegava tuberculose não tinha um remédio, um tratamento. O tratamento era se isolar, geralmente no campo, porque o ar era melhor. Se a pessoa conseguisse criar os anticorpos, ela sobrevivia. Senão, ela morria. Hoje em dia, se uma pessoa pegar tuberculose, já tem um tratamento, já tem os remédios que ela vai passar 6 meses tomando, se eu não me engano, é um comprimido por dia. E quando acabar esse tratamento, ela vai estar totalmente curada da tuberculose. Hoje quase não se vê ninguém mais morrer de tuberculose, tá bom? Porém, as doenças crônicas, como eu disse, não existem remédios para elas, você só consegue controlar. Então, o ideal é você se prevenir para que você não chegue a ter uma dessas doenças crônicas. E aí eu vou citar alguns exemplos aqui e falar para vocês o que a atividade física tem a ver com essas doenças crônicas, tá bom? Vamos começar pela obesidade. A obesidade, galera, ela se dá pelo excesso de ingestão de calorias e o baixo gasto calórico diário, tá certo? Então vamos lá. Você já se alimenta mal e ainda não faz atividade física, o que vai acontecer? Quando você come mais calorias do que você gasta durante o dia, essas calorias que vão sobrar no seu corpo, o seu corpo não se livra delas. O que ele faz? Ele transforma em gordura, que é uma fonte energética muito, como é que eu posso dizer, econômica. É como se você tivesse dinheiro no banco. E aí toda essa caloria que seu corpo transformou em gordura, ele vai acumular no seu tecido adiposo, tá bom? Quando você faz atividade física, você pode até comer muito, mas se você faz atividade física regularmente, você consegue aumentar o gasto calórico e aí ou igualar, você comer do mesmo tanto que você gasta, ou você passar o gasto calórico do tanto que você consome de comida, tá certo? Quando você consegue fazer isso, ou você mantém o seu peso, ou você vai reduzir o seu peso. Quando você está reduzindo esse peso, quando você aumenta esse gasto calórico, o que vai acontecer é que você vai começar a usar esse tecido adiposo que você tem, queimar gorduras e aí sim emagrecer. Porque tem dois tipos de emagrecimento. Tem o emagrecimento saudável, que é quando você consegue queimar as gorduras desse tecido adiposo, e tem o emagrecimento não saudável, que é quando você não tem dinheiro para se alimentar bem. Quando eu digo se alimentar bem, é consumir todos os macronutrientes que você precisa para um dia, tá bom? E aí você não consegue emagrecer. Quando você consome muita caloria e não gasta essas calorias, o seu corpo entende que você futuramente vai passar por um período onde você não vai ter alimento, não vai conseguir dar alimento para esse corpo. Então o que o seu corpo pega e faz?
ele baixa o seu metabolismo para economizar mais energia ainda. Você já não gasta. E o seu corpo ainda vai baixar o seu metabolismo porque ele está vendo que você está querendo economizar. O que acontece quando você faz atividade física é que, se você se alimenta bem e faz atividade física regular, seu corpo vai entender que você não está preocupado que você não vai precisar de alimento mais na frente, ou seja, você não vai passar períodos longos sem conseguir dar alimento para esse corpo. Então o corpo acelera o metabolismo, principalmente se você tem uma boa ingestão de proteínas diárias. Mas o que acontece é o contrário. A pessoa não faz atividade física e a maior parte da ingestão dela é de carboidratos e gorduras. Quase não se tem proteínas. E aí ela acaba comendo muito e aumenta muito essa gordura. Tá? E qual é o problema, professor, de ter gordura? Nós temos 3 tipos de obesidade. A obesidade tipo 1, tipo 2 e a obesidade mórbida. A tipo 1, quando você tem o seu IMC, índice de massa corporal, de 30 a 35. Quando você tem o seu índice de massa corporal de 35 a 40, é obesidade tipo 2. Quando você tem o índice de massa corporal entre 40 para cima, de 40 para cima, aí é a obesidade tipo 3, que é a famosa obesidade mórbida, onde a pessoa não consegue nem fazer as suas atividades diárias sozinhas. E o risco grande da obesidade é a gordura localizada no abdômen, gordura abdominal, tá? Porque a gordura que é localizada no abdômen, galera, ela fica muito próxima do coração. E o que acontece é o seguinte: a gordura, quando você consome ela em excesso, ela vai para a sua corrente sanguínea. E essa gordura ela é pegajosa. Então ela circulando na sua corrente sanguínea, ela pode, por exemplo, grudar na parede das suas veias e artérias. Imagine que esse pincel é uma mangueira e daqui está jorrando água. O que acontece se eu tapar um pedacinho aqui, deixar só um pedacinho dessa mangueira para sair a água que está jorrando aqui? Exatamente, a água vai jorrar com mais força, tá? Por que isso? Porque eu vou aumentar a pressão dentro da mangueira e aí a água vai jorrar com muita força. A mesma coisa acontece dentro do seu organismo. Você comeu uma quantidade de gordura, essa gordura está na sua corrente sanguínea, ela vai passando e grudando na parede das suas veias e artérias. Quando ela gruda na parede da veia e artéria, diminui o espaço que o sangue tinha para passar. O que vai acontecer? Aumentar a pressão dentro das veias e das artérias e aí você tem a hipertensão. Tá? Então, excesso de gordura causa hipertensão. Daí o primeiro problema. E o problema não é só esse. As veias e artérias, elas são formadas de tecidos. Esse tecido delas são tecidos vivos e precisam de nutrientes para sobreviver. Se eu tenho uma capa de gordura grudada, né, num pedaço dessa veia ou num pedaço dessa artéria, eu vou parar de dar nutrientes naquela parte, porque o nutriente não vai conseguir chegar naquele tecido e aquele tecido vai morrer. E aí você pode ter um AVC ou você pode ter rompimentos de veias e artérias pelo seu corpo, tá? Que é muito, muito, muito perigoso. Para isso, quando isso acontece, essa parte da veia e artéria morre, os médicos fazem até uma cirurgia chamada angioplastia, onde eles tiram um pedaço da veia e artéria de um lugar do corpo, da extremidade, e colocam ali onde está morto. Se essa veia for na sua cabeça, é o famoso AVC. Tá? E por que da gordura abdominal próxima do coração? O que acontece é que do mesmo jeito que essa gordura gruda na parede da veia e da artéria, ela pode grudar no seu coração. Se ela grudar no seu coração, o que vai acontecer é que aquele pedaço do seu coração vai morrer. Quando um pedaço do coração morre, aí você tem o chamado infarto no miocárdio. Então, o infarto do miocárdio é o quê? É um pedacinho do seu coração que morreu por conta do entupimento
com gordura, e aí o seu coração começa a ter mau funcionamento e você tem um infarto. Então, doenças cardiovasculares estão diretamente ligadas ao sedentarismo, tá? Muito cuidado. Outra doença crônica que você pode pegar por ser sedentário é a diabetes tipo 2, tá? Por quê? A diabetes tipo 2, o que acontece é que a sua célula começa a ter uma resistência à insulina. A insulina é um hormônio anabólico que pega açúcar do seu sangue e joga dentro da sua célula, para poder a sua célula ter energia. Quando a célula cria uma resistência a essa insulina, a insulina passa a não ser suficiente para suprir a sua necessidade. Então você tem que injetar de forma exógena. Quando você faz atividade física, principalmente atividades de resistidos, musculação, por exemplo, treino resistido, você pega e aumenta a sensibilidade desse músculo a essa insulina, porque o músculo vai precisar da insulina, por exemplo, para fazer anabolismo, para poder pegar a proteína e jogar dentro da célula. Tá bom? Então, com atividade física, você consegue prevenir o diabetes. Outra doença crônica que você pode evitar com a prática de atividades físicas é a osteoporose. O nosso corpo todo funciona com estímulos. Não basta eu consumir alimentos com cálcio. Eu preciso fazer esse cálcio ir para o meu osso. E como é que eu faço isso? Dando estímulo. Que estímulo é esse? Eu preciso dar uma pressão nesses ossos para que entre cálcio ali. Então, quando eu faço uma atividade física, eu estou dando um atrito gravitacional entre o meu corpo e o chão. Enfim, se eu estou levantando peso, tem um peso aqui fazendo pressão em cima dos meus ossos do braço. Então, o que vai acontecer? Quando eu dou pressão nesse osso, quando eu dou atrito nesse osso, o meu corpo vai entender que esse osso precisa estar mais forte e aí vai pegar o cálcio que eu consumi naquele dia e enviar para aqueles ossos, assim esses ossos vão ficar mais fortes. Se você não faz atividade física, o seu corpo simplesmente pega esse cálcio e expele ele pela urina, que aí é um risco muito grande também de você ter até uma pedra no rim por conta disso, tá certo? Então, tenha muito cuidado com a questão da osteoporose. O corpo inteiro ele precisa de atividade física. Você precisa quebrar a homeostase do seu corpo, ou seja, quebrar o equilíbrio do seu corpo, para que o seu corpo tente sozinho se equilibrar e quando ele consegue se equilibrar de novo, você melhora o seu condicionamento físico. E esses estímulos precisam ser dados diariamente. Outro problema são as doenças osteomusculares. Problemas osteomusculares são muito comuns na maioria da população, tá? Quem nunca sentiu uma dorzinha no joelho, uma dor no cotovelo, no ombro? Ah, mas eu não faço atividade física, eu não faço nada e sinto dor no corpo inteiro. Por que que isso acontece? O que acontece é que como você não exercita a sua musculatura, os seus tendões, os seus músculos, os seus ossos, essa falta de exercício vai fragilizar toda aquela região. E aí se eu tenho músculos frágeis, por exemplo, eu vou começar a sentir dor em alguma região, em alguma articulação. E isso é muito ruim porque vai lhe empatar de fazer diversas atividades físicas. Então, se você já está com problema osteomuscular, vai lhe empatar de fazer várias atividades físicas. Uma pessoa que tem a musculatura forte, ela consegue fazer a maioria das atividades físicas, então ela vai ter direito de escolha. Uma pessoa que tem problemas no joelho, por exemplo, ela não pode escolher qual é a atividade física que ela vai fazer, porque ela não vai poder fazer tudo. Então, daí um risco também muito grande para você. Câncer. Câncer também pode ser agravado pela falta da prática de atividade física, tá? Tumores podem se desenvolver mais rápido se você não faz atividade física diária. Então daí você tira, olha o tanto de doenças crônicas que a gente falou e relacionou com a falta de atividade física, com a má alimentação, tá bom? Então tenha muito cuidado quando você opta por ser sedentário.
você pode não estar sentindo agora, talvez por conta da sua idade, mas conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo massa muscular, nosso metabolismo vai reduzindo e vai ficando mais difícil. Sem contar que a gente já vive uma realidade de crianças com diabetes tipo 2, crianças obesas já no tipo 2, algumas mórbidas ou só obesas normais, mas mesmo assim, por ser criança, é um risco, porque criança tem um metabolismo muito acelerado. Imagina quando essa criança for adulto, ela não vai conseguir mais emagrecer. Crianças hipertensas, tá? Então, crianças com dores nas articulações, com músculos fracos por falta de atividade física. Então, é um risco muito alto à sua saúde. Então, se você vai se prevenir, se você vai começar uma atividade física na sua casa, se você vai se prevenir dessas doenças crônicas, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário.